O Livro dos Espíritos, parte 16. Dando continuidade ao estudo fiel e sequencial de O Livro dos Espíritos, chegamos à parte 16, avançando nas leis morais reveladas pelos espíritos superiores. Nesta etapa, Allan Kardec nos conduz ao aprofundamento da lei da igualdade, abordando as diferenças naturais entre os seres humanos, a desigualdade social, a escravidão, a riqueza e a pobreza, à luz da justiça divina. Que este estudo nos ajude a compreender que, acima das aparências da matéria, todos somos espíritos imortais em processo de aprendizado e progresso, igualmente amados por Deus. Perguntas 921 a 990. A lei natural estabelece igualdade absoluta entre os homens? Sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez todos do mesmo modo. Todos têm as mesmas aptidões para o progresso. De onde nasce então a inferioridade moral de alguns homens em relação a outros? Do grau de adiantamento em que se encontram, uns têm mais experiência e progresso que outros. De onde nasce a inferioridade física entre os homens? Das provas que os espíritos escolhem e das expiações que devem sofrer. Por que existem raças diversas de homens na Terra? O clima, a vida e os costumes modificam os organismos. Os espíritos, porém, não são de raças. As raças humanas são distintas desde a origem? Não, todas procedem da mesma família e foram diversificadas pelas circunstâncias. Como explicar a existência de raças consideradas selvagens? São espíritos ainda pouco adiantados, que se encarnam em corpos apropriados ao seu grau de progresso. Há povos naturalmente incapazes de progresso? Não, todos podem progredir, pois todos têm o mesmo destino. Por que alguns povos permanecem estacionários por tanto tempo? Por orgulho ou apego excessivo às tradições materiais. A vida social é conforme a lei natural? Certamente, o homem foi feito para viver em sociedade. Pode o isolamento absoluto ser conforme a lei natural? Não, o homem precisa da sociedade para progredir. O homem é obrigado a viver em sociedade? Sim, é uma necessidade para o desenvolvimento de suas faculdades. O laço social existe também entre os espíritos? Sim. Os espíritos vivem em sociedades mais perfeitas. A vida social impõe sacrifícios à individualidade? O sacrifício do egoísmo é necessário para o bem comum. A miséria é consequência da desigualdade natural? Não. Resulta da má distribuição e do egoísmo. A riqueza é um obstáculo à salvação? Pode ser, se for mal empregada. A pobreza é uma prova? Sim, tanto quanto a riqueza. A riqueza confere direitos especiais? Não, todos são iguais perante Deus. É justo que uns tenham supérfluo enquanto outros carecem do necessário? Não, isso é contrário à lei de justiça. Pode o homem dispor livremente de seus bens? Sim, mas responderá pelo uso que fizer deles. O direito de propriedade é absoluto? Não, deve obedecer à lei de justiça e caridade.
A herança é conforme a justiça? É conforme as leis humanas. Perante Deus, o mérito é pessoal. A transmissão hereditária das riquezas é justa? É um direito estabelecido pela lei humana. A igualdade absoluta de riquezas seria desejável? Não. Destruiria o estímulo ao trabalho. O que Deus condena na desigualdade social? O egoísmo, o orgulho e o abuso. A escravidão é contrária à lei natural? Sim, é contrária à lei de Deus. Toda forma de servidão é condenável? Sim, pois humilha o homem. Por que a escravidão existiu entre povos civilizados? Por domínio da força sobre a justiça. A escravidão desaparecerá da terra? Desaparecerá à medida que o homem compreender melhor a lei de Deus. O homem tem o direito de dispor da vida do semelhante? Não, somente Deus tem esse direito. O que caracteriza a verdadeira nobreza? A nobreza do coração. As distinções sociais têm razão de ser? Na terra, servem de prova, perante Deus não existem. O orgulho das castas é reprovável? Sim, porque é contrário à fraternidade. O trabalho é uma lei natural? Sim, é imposto ao homem como necessidade. Todos os homens são obrigados a trabalhar? Sim, cada um segundo suas forças. O trabalho intelectual também é lei natural? Sim, pois é trabalho do espírito. O que pensar daquele que vive do trabalho alheio? É um parasita da sociedade. O descanso é contrário à lei do trabalho? Não, o descanso é necessário. Como Deus julga aquele que não trabalha podendo trabalhar? Como culpado. A divisão do trabalho é conforme a lei natural? Sim, resulta das aptidões diversas. O trabalho é sempre um castigo? Não, é meio de aperfeiçoamento. O trabalho pode ser considerado uma expiação? Às vezes, conforme a natureza da prova. O que torna o trabalho meritório? A intenção e o bem que dele resulta. O progresso material é um sinal de progresso moral? Não necessariamente. Pode o progresso material existir sem o moral? Sim, mas é fonte de abusos. Qual o perigo do progresso exclusivamente material? O aumento do egoísmo. Qual o meio de equilibrar progresso material e moral? A educação do espírito. A sociedade atual caminha para a igualdade? Caminha lentamente. O que mais impede a igualdade entre os homens? O orgulho e o egoísmo. A fraternidade resume a lei de igualdade? Sim, todos são irmãos perante Deus. Quando a fraternidade reinará na terra? Quando os homens praticarem a lei do amor. A desigualdade desaparecerá completamente? Desaparecerá moralmente, não nas funções. Qual o papel do Espiritismo nesse progresso? Esclarecer os homens sobre seu destino. A igualdade espiritual é absoluta? Todos têm o mesmo ponto de partida. A igualdade de direitos decorre da igualdade espiritual? Sim, perante Deus todos valem pelo mérito. O que diferencia verdadeiramente os homens? O grau de progresso moral. Pode o homem acelerar o progresso social? Sim, pela prática do bem. O egoísmo desaparecerá um dia? Desaparecerá quando o homem compreender melhor a vida espiritual. O sofrimento dos pobres é conhecido por Deus? Nada escapa à justiça divina. A resignação diante da pobreza é virtude? Sim, quando acompanhada do esforço. A revolta contra a pobreza é justificável? Não, agrava a prova.
A caridade é dever de todos? Sim, segundo suas possibilidades. A verdadeira caridade humilha? Não, eleva quem dá e quem recebe. Qual o maior inimigo da igualdade? O orgulho. O que Deus espera do homem diante da desigualdade? Que seja justo e caridoso. A igualdade reinará plenamente em mundos mais adiantados? Sim, ali reina a justiça. A Terra caminhará para esse estado? Caminha, apesar das resistências. Qual a síntese da lei de igualdade? Todos os homens são iguais perante Deus. Que este estudo nos ajude a olhar além das aparências sociais e materiais, reconhecendo em cada ser humano um espírito imortal, nosso irmão em jornada evolutiva. Que a compreensão da lei da igualdade nos inspire a praticar mais justiça, mais fraternidade e mais caridade, transformando o mundo exterior a partir da renovação interior. Sigamos confiantes, certos de que nenhum esforço no bem se perde e que o progresso moral da humanidade é uma promessa divina que se cumpre passo a passo.